Vamos falar sobre o Agosto Lilás, essa campanha que acontece em todo o Brasil, voltado à questão da violência doméstica. Infelizmente, os números a nível de Brasil não são nada bons ainda quanto às questões da violência contra a mulher. A gente fala violência doméstica porque é a mais comum, né? A ocorrência voltada de marido contra a esposa. Porém, se for falar violência contra a mulher, aí independente, né, o grau de parentesco, marido, cunhado, irmão, filho contra a mãe, infelizmente há muitos casos como esses. E lembrando que violência doméstica não é só a questão da agressão, talvez a agressão seja ali o pico, né, da coisa, né? Mas muitas mulheres, por exemplo, nunca levaram um tapa do marido, né, o físico. Em compensação, a violência psicológica corrói essas mulheres. E aí então acaba agravando ainda casos de saúde. Por exemplo, a mulher desenvolve aí diversas síndromes, síndrome do pânico, depressão, suicídios, né? Tem muitos casos que infelizmente as mulheres simplesmente não aguentam mais tais situações. Aí, é claro, foi lançada a campanha do Agosto Lilás, que traz promover então os debates sobre o assunto e, claro, a punição aos agressores. Hoje a gente vai trazer aqui uma matéria com o Ministério Público do Paraná, através da promotora doutora Roberta Franco Massa, e ela vai trazer aqui um detalhe de uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra para justificar crimes de violência contra a mulher. Há muitas décadas, o argumento que se usava é que a vítima provocava o comportamento violento e aí então o indivíduo usava como, é indefesa, né? Ou seja, a mulher que provocava o cara. Essa era a tese utilizada. A promotora, que atua em diversos julgamentos do Tribunal do Júri da capital, por exemplo, ela explica a importância dessa mudança ter ocorrido justamente nesse mês de agosto, no mês de enfrentamento à violência doméstica, o chamado Agosto Lilás. Acompanhem aqui esta matéria vinda do Ministério Público do Estado do Paraná. Estamos no mês em que a discussão sobre a violência contra a mulher, ela se faz presente todos os dias na rede. E esse mês também se tornou muito importante. Tivemos o julgamento da DPF 779 no Supremo Tribunal Federal. Essa DPF trouxe para discussão o argumento da legítima defesa da honra. Um argumento que vem sendo levantado há muitas e muitas décadas no Brasil. E precisou chegar no STF para que fosse dada uma resposta jurídica. Não podemos utilizar de argumentos machistas, misóginos, sexistas para defender uma pessoa que pratica o crime de feminicídio ou qualquer outro crime de violência contra a mulher. Sim, todo réu tem direito à defesa, ao contraditório e no júri à plenitude de defesa. Entretanto, esse direito ele não é e nem pode ser absoluto. Ele não pode legitimar argumentos que são extremamente machistas, argumentos que culpabilizam a mulher pela agressão, pela violência sofrida. A pauta da igualdade de gênero, ela não pode se limitar somente a agosto. Ela tem que ser travada e debatida durante todo o ano e pelos próximos anos, porque sim, precisamos ainda avançar. Vejam, se a discussão da legítima defesa da honra chegou ao STF, é porque, infelizmente, é o tipo de argumento que continua sendo utilizado. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nem é expressamente. Ele vem sendo utilizado de maneira muito velada, de maneira muito sutil. Olha, ele matou porque ela não quis mais continuar o relacionamento com ele. Ele estava dominado pela violenta emoção, né, de ser rejeitado, porque afinal a mulher, ela não pode ter o direito de escolha, ela não pode ter liberdade de escolha, ela não pode ter autonomia. O que é isso, senão um argumento ainda muito machista? Dizer que um homem tem direito a uma diminuição de pena porque, afinal, a mulher o provocou injustamente. O provocou como? Querendo ser livre. Então,
O julgamento da DPF 779 é muito importante e precisa continuar sendo debatido, não só em casos de feminicídio, principalmente em casos de violência doméstica, casos de violência sexual contra a mulher, onde a mulher continua sendo ainda muito culpabilizada pela violência que sofre. Ah, foi estuprada porque bebeu demais. Quem estuprou é que deve responder pelo crime cometido e não pela mulher que estava num estado de vulnerabilidade. Nós, mulheres, queremos viver as nossas vidas com igual liberdade, igual igualdade, igual dignidade como todos os homens.